Olá pessoal, aqui é Marta Veixe, estamos na Energia Estelar e hoje com a GG, né GG? Oi! E né, nesse fevereiro que já tá tudo, né, bem movimentado, se você não mora nesse mundo, você não viu o movimento, né? Mas aí a gente vai comentar como é que tá sentindo todos esses movimentos, e aí GG, como que você tá vendo toda essa história de vai, não vai? Eu tô só o meme da Caminha assim. Mas, gente! Só tô assim, mas, gente! Tá passando rápido, né, o ano? Então, eu não sei se é passando ou se realmente está intensificando, está muito intenso. Então, coisas que, por exemplo, ficava lá, né, principalmente depois da queda lá dos muros de Berlim, ficava, olha, eu vou te atacar, aí o outro, olha, eu vou te atacar. Não tinha um ataque verdadeiro mesmo, né? E aí já começa janeiro lá com toda aquela história ali dos Estados Unidos, fala, olha, ataquei, né? Então realmente já começa nessa intensidade, e porque a gente sabe que esse ano é um ano de Marte e mexe em geopolítica, principalmente porque é a movimentação de terras, de propriedades, então isso tudo realmente começa a movimentar de alguma forma, né? E o desafio, pelo menos pelo que eu vi nesse processo, é porque quando aconteceu isso, um monte de gente já começou a entrar em pânico e entrar numa ansiedade aí meio pesada. Então, primeira coisa, gente, não vá adoecer por coisas desse tipo. Né, porque realmente todos nós, né, até por conta da estrutura ancestral que a gente tem uns gatilhos, e que a hora que, né, faz isso, já a pessoa entra e já o modo do corpo já entra em adoecimento, ou entra em pânico e tal. Então, calma, pessoal, né? Eu sei que é desafiador, mas estamos todos aqui. Eu tô junto com os mongezinhos ali, caminhando com vocês viram o cachorrinho, né, caminhando junto lá e é sincrônico, né, porque não é do nada que eles realmente começaram a pensar, acho que hoje eu vou começar a andar pelos Estados Unidos pedindo paz, né, mas porque realmente a gente sabe que coletivamente esse ano é um ano que, né, a Terra tá assim, tá fervilhando. Para quem não conhece as estruturas da energia Schumann, a energia Schumann é como se fossem os batimentos cardíacos do planeta e a pressão. Então, a nossa pressão normal agora não é mais 12 por 8, né? Agora é 11 por 7. Tem uma influência, então, essa mudança, adaptação clínica tem a ver com a frequência da Terra. Sim, outro dia estava em 40 Hz e a gente vive em 7. Então você imagina que é como se a gente tivesse com uma pressão interna de 40 por 20, tipo, nenhum corpo aguenta isso. Então nosso corpo tá assim, sabe? Porque a gente recebe essa frequência, e a frequência dos hertz, é como se a gente estivesse numa pressão interna de 40 mg aí, é muito forte, muito pesado. Então por isso que você tá com insônia. Eu já sempre tive insônia, então não é o meu caso, né? Mas muitas pessoas têm insônia, tá brigando com todo mundo, fica irritado, nervoso, né? Qualquer coisa já não tem muita paciência, porque a Terra tá em ebulição nessa transformação. Então a gente vê todo esse movimento aí e nessa ebulição, né? E uma coisa que o Manx estava falando antes, né, que a gente ativa as câmeras, né, que também é um caso aí que tá desafiador, que é o Epstein, né? Então, eu não sei se tem uma relação, né, entre essa regência de Marte e todas essas figuras de poder que estão sendo desconstruídas, estão caindo de alguma forma, né? Eu acho que é regência de Marte, mas mais do que Marte, é a cauda do dragão em peixes. Porque tá trazendo, e Lilith e Escorpião, porque tá trazendo todas as histórias das feridas das mulheres.
E aí, esse caso Epstein tem tudo a ver com isso, né? Tem com tudo a ver com situações de abuso. Abuso de poder, abuso financeiro, abuso, né, com questão feminina, feminicídio também, né? Então, você vê que tá tudo saindo e quem tá tirando essa energia, né, é essa energia de peixes. E como a gente vai ter agora nos eclipses, no eixo ali, Leão Aquário, é onde tá mexendo nas pessoas de poder. Então, por isso que a hora que você fala assim, uau, esse aí também, nossa, esse aí também, meu Deus, aquele lá também. Rapaz, é tudo. Né? Então, para quem viu aquele nosso videozinho do Idiota Interna, né? Então, assim, a gente já sabia que a gente estava no mundo Matrix. É que as pessoas nem entendem o que é Matrix, porque tem gente que fala assim, ah, mas eu estou na Matrix, então agora eu vou beber mais. Você fala, o que você tá falando, pessoa? Né? Tipo, eu vou fazer o que eu quero. Eu tô na Matrix, então, sei lá, vou pegar mais mulheres. Gente, né? Então não. Não é porque eu tô falando dos Red Pills, né, gente? Outro foi preso, né? Foi começo de janeiro, acho que foi preso. E sumiu também, né? O que será que aconteceu com ele? Será que tá preso ainda? Acho que não, né? Não. Mas respondendo o processo muito provavelmente. Então, né, nessa parte aí, então, tudo isso tá saindo porque, de uma certa forma, precisamos curar a energia masculina e as energias de poder, né, as pessoas que estão no poder. Então, é como se, quando eu trabalho com a energia Kuna, a primeira energia é a coerência. Então você imagina que Durna, quando desce, ela vai limpando toda a incoerência. Então tá vindo. Então a incoerência tá vindo, né? Então muita coisa do que estava escondido, do que não era falado, ou às vezes até do que era aceito, né? Porque essa prática, né, que a gente vê aí dos empresários é muito antiga, né? A gente vê que, né, nos vídeos, nos filmes, né, e às vezes até para quem trabalha em algumas empresas, né, esse tipo de situação, né, de levar, né, os presidentes ou as pessoas para os clubes, festinhas. Né? Às vezes alguns não tiram camisa de saudade. Então, né? E aí tudo isso está sendo colocado para ser tratado. Então, ao invés da gente ficar só com aquela energia da indignação e da raiva, talvez pensar em o que a gente pode fazer para melhorar. Porque se isso está acontecendo para a gente enxergar e ver que isso não está legal, qual a nossa parte no nosso processo que a gente pode fazer para trabalhar e, né, falar, olha, que bom que isso está acontecendo para a gente poder enxergar de outra forma, né? Então, eu acho bem interessante, até para a gente também não ter medo de, como espiritualista, falar um pouquinho dessa parte política, né? Porque parece que, ai, não pode falar. Pode falar, não pode falar. Mas, assim, não falando para julgar quem está certo ou está errado, mas numa análise ali, porque isso afeta a nossa vida, né? Querendo ou não, né, você tá lá, de repente você... Meu nome aparece nos arquivos. Já pensou? Recebe, não, é de receber a informação, e aí você fica com aquela informação e fica assim, tá, e agora? O que eu faço com essa informação, né? Então, eu acho que da nossa parte, de quem recebe a informação, de tentar trabalhar para ver o que dá para fazer melhor, né? Porque o pior eles já fizeram. Põe pior. Me chamou bastante atenção essa relação das figuras que muitas vezes são vistas como ideais, né? Tipo de Deepak Chopra, que é uma imagem de um guru, o Stephen Hawking também, que era a ideia de um pensador. Muitas pessoas se espelham, e aí quando você vê alguns comentários lá nos arquivos, quando você vê como são as pessoas por trás da mídia, rola primeiro uma situação de ojeriza, depois de raiva e tal, porque a pessoa
falar, nossa, eu me espelhava nessa pessoa, e de repente eu vejo que ela é diferente. Então isso me mostra muito o caminho de Cristo, né? De você olhar internamente para descobrir a sua verdadeira força antes de se espelhar e tentar ser o outro, né? Então, essa parte espiritual, esse trabalho interno começa com você, né? Não começa olhando para o outro, buscando o ideal e querendo ser o outro. Você não é... O outro, em geral, é sempre um espelho, né? Ou é aquilo, né? Como diz os dragões, está na hora de parar de guruzificar pessoas, né? E às vezes, até aqui nos alunos, né, a gente já teve alguns casos assim, e eu sempre falo, gente, se você se põe nesse lugar de guru, uma hora o pedestal cai. Então, assim, eu acho que a compreensão de que a gente é humano, a gente tem um viés, um ponto de vista, mas mais pra frente esse ponto de vista pode não estar tão adequado, ou você depois de mais um texto fala, nossa, fiz tudo errado. Né? Por exemplo, quando a gente faz as apometrias e vem lá um ser que era você, colonizador, que na época estava tudo certo no processo da colonização ali, fazer o trabalho do colonizador, só que aí quando você volta, você fala, então... talvez não era tão bom assim, né? Não era tão legal assim. Então, eu acho que o ponto da evolução da consciência a cada encarnação, ela gera essa possibilidade, porque mais para trás, acredito que esse caso nem seria um escândalo, porque era uma coisa tão natural, entre aspas, para esse grupo de pessoas que ninguém questionava. Sempre foi assim. Então, é como se agora a gente conseguisse sair dessa caixinha. Eu falo isso porque às vezes eu vejo, né, a gente é geração millennial, né, geração 80, 90, e com a geração agora, que agora eu nem sei mais qual é, X, W, Z, W, então eu já não sei mais qual geração que é. Mas às vezes eu vejo os programas que a gente assistia, na época que a gente assistia. Nossa! E que pra gente, a gente olhava, ria e era normal. E essa geração olha horrorizada, falando, nossa senhora, o que é isso? Café da manhã. Se você pegar café da manhã, assiste o Pica-Pau Amarelo, que era muito pesado, né, em situações raciais. Sim. Então, naquela época era normalizado. Então, eu entendo, né, que os millennials trouxeram muito a discussão à tona. Eu acho que a geração Z, por exemplo, já veio meio vacinada de muita coisa, né, que a gente colocou em pauta, e aí a próxima eu espero que melhore. Mas é muito engraçado, eu descobri que eu tenho acesso a Globoplay recentemente, e aí eu estava assistindo aquela novela Viagem. Agora eu tô assistindo Caminho das Índias, por questões óbvias. E no início, antes de começar cada capítulo, tem uma mensagem lá falando que aquela obra retrata o que eu quero entendido na época mesmo, né? Porque a Caminho das Índias tem o quê? Foi em 2009, tem uns 25 anos, por aí, 25, 26 anos. Muita coisa mudou, né? Então assim, não tá muito longe, mas muita coisa mudou. E tem coisas ali que a gente vê, por exemplo, na Caminho das Índias nem tanto, mas na Viagem tinha coisas ali, tipo, ficava pensando nas empregadas lá que trabalhavam na casa dos ricão. Tipo, era sábado, era domingo, era feriado, era férias. Estavam lá. Tava no café da manhã e tava colocando a menina pra dormir. Eu fico pensando hoje assim, nossa, mas essa menina não tem folga? Não é 6 por 1, né? Essa menina não descansa, né? 7 por 7. 7 por 7, olha lá, né? E por isso que eles colocam ali, né? Tipo, essa obra retrata os costumes da época e nós não tiramos, né? Eles mantiveram lá, né? Mantiveram a novela tal qual foi lançada porque eles acreditam que pode servir para discussão. Sim. Né? Que eu acho que é a visão do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? É uma discussão antiga
que eu acho que pra mim, por exemplo, pegou muito quando eles mudaram a Branca de Neve da história, né? Porque de repente a Branca de Neve virou uma heroína tipo Joana d'Arc, assim. Eu falo, não, gente, peraí, aí também. Ou a história Branca de Neve, ou você cria uma nova heroína. Né? Porque também eu discuti a época, falar, olha, então, nessa época era assim, era visto dessa forma, hoje não é. Então, eu acho que é saudável, né? Você ver como era naquela época, e também não é pra distorcer e falar que não era, né? Tipo, fazer um apagamento histórico, né? Não, porque o que foi. E, felizmente ou infelizmente, né? Não dá pra mudar. Um que me chocou muito dessas histórias todas foi o Neil Gaiman, né? Com a história do Sandman. Não sei se vocês sabem. Não. O Neil Gaiman, ele escreveu Sandman, escreveu uma série de quadrinhos. Eu cresci lendo. Falando dos sonhos. Falando dos sonhos, de mitologia, de folclore, de uma série de coisas assim que trouxe, né, todas essas crenças, né, e mitos para a cultura pop. E aí ele foi acusado agora não só por uma pessoa que ele empregou em casa, na verdade ele pegou uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, acolheu em casa, a pessoa começou a trabalhar para ele e para a esposa, e agora essa pessoa, a esposa e a outra primeira esposa, todas estão acusando ele de assédio, de situações degradantes, de uma série de coisas assim pesadíssimas, e por isso a Netflix cancelou uma série de tinha produções. o Sandman, né? Então, aí eles terminaram de filmar a segunda temporada, que já estava em andamento, e não deram renovação, não vão fazer os outros projetos que iam. E, enfim, é mais uma figura aí de... influência, né, da década de 90, 2000 aí, que também tá caindo, né? Então, tem uma coisa que a gente tá voltando muito nos anos 90, né? Sim, sim. Até a moda andou voltando. Outro dia eu fui nessas super lojas aí de departamento e tinha lá aqueles vestidos que era alcinha, tipo uma camisetinha embaixo, com transparência, com tudo. Eu falei assim, gente, os anos 90 voltando. Será que tem a ver com o ciclo de Saturno? Então, eu tava pensando sobre isso agora, né? Porque, na verdade, 90 foi o último período, um dos últimos períodos do ciclo do Sol. Então, era um grupo bem solar, né? Se você pega, por exemplo, Madonna, Prince, Spice Girls, é todo mundo, né? Bem solar. E aí você pega depois, 2010, né? Que quando entra Saturno, então aí você começa a pegar um grupo de jovens que eles são mais... É tipo K-pop, né? Não, eles são muito... parece que eles querem pegar os anos 50 e trazer de volta, assim, sabe? Num nível muito tradicionalista e às vezes até um pouco Saturno, né? Retrógrado, né? Tipo, eu falo, né? Umas crianças com cabeça de velhinho, assim. Então, é interessante, eu tô brincando, tá? Porque às vezes os jovens dizem, essa pessoa aí, né? Mas você vê que é um grupo mais tradicionalista, né? Do que os da geração de 90, né? Porque a geração de 90 era Suquita, joga tudo muito doido. Nossa, o de Suquita me lembrou o comercial. O de Suquita. Eu levaria para uma discussão, pelo menos, né? Aqui, né? O tio da Suquita. Né, então, e que pra gente, quando a gente viu aquela propaganda, era normal, a gente achava engraçado. Hoje em dia... dá uma polêmica. Polêmica, né, então... E que eu acho bom, né, porque às vezes o masculino se sente reprimido por isso, mas você, só você encontrar outros jeitos de conversar com a pessoa. Você não precisa já chegar pra pessoa e falar assim, oi, bonita, né, tipo... E acho que o homem tá com uma dificuldade, né? Tá, não, super, tá em crise, né? Porque tanto que às vezes você vê aí o povo do K-pop, né? Com tanto aí a dificuldade, né, de saber essa distância, que quando eles, por exemplo, tem uma menina, eles aqui, ó, eles não tocam, né? Só fica aqui. Nem assim. a mão, nem nas costas encosta.
porque depois... Então, porque é isso, eles não sabem. Então, assim, foi de um extremo para o outro, agora a gente tem que chegar no meio termo, né, desse processo, né? Então, eu acho que, no geral, são discussões saudáveis, mas que são pesadas, né? Porque realmente pega no nosso dia a dia, pega nos nossos, né, ali nos nossos, teoricamente, nas nossas idealizações, e que esses seres, você descobre que são humanos, né? Quem diria? Eu acho que entrar nesse momento que a gente enxerga a sombra é importante para que a gente possa ressignificar, encontrar realmente caminhos que possam levar a gente de maneira melhor, né? Sim, sim. Então, ao invés de você achar, oh meu Deus, tudo acabou, na verdade. Porque principalmente quando você pega um ídolo que você gosta muito, que você tem ali uma mega admiração e tal, e aí acontece isso, dá um luto, né, na pessoa. Então, em vez de você achar que tudo acabou, na verdade, talvez seja uma chance de você reconstruir algo dentro de você, né? E aí, o que você vai reconstruir nesse lugar que está vazio agora, né? Então, eu acho que esse ano, o ano 1, ele tá fazendo isso de propósito, porque é pra gente realmente quebrar essa coisa dos ídolos, quebrar essa coisa das adorações e entender a espiritualidade como algo que a gente vive todos os dias. Então não adianta você estar lá, saber todos os hinos lá e de repente... E de repente seu nome aparecer nos arquivos do Jeffrey Epstein. Eu acho que uma coisa que é muito legal falar, né, que a gente fala bastante de dragão. E a gente não cultua dragão. O dragão, ele trabalha com a gente como um amigo, né, que vai ali, a gente auxilia no nosso processo de transformação. Então, é legal porque contrasta muito com essa ideia de ter um guru, de ter uma entidade que vai resolver tudo e obriga de novo a gente olhar para dentro, resolver o que está mal resolvido e, claro, sempre que precisar, ter ajuda do externo, de uma equipe, de amigos espirituais ou encarnados. Né? E é interessante porque, quando você fala dos dragões, pelo menos na Dragonlight, tá? Os outros, como a Ana diz, eu não sei, e eu também não sei, porque eu trabalho com os dragões da Dragonlight. Não existe um dragão maior. Não existe tipo, o dragão maior. Então, eles todos estão conectados à energia da fonte criadora, e é como se eles falassem assim: vocês precisam voltar a aprender a trabalhar em unidade, mas não perdendo o que é único em você. Então, porque muitas vezes nesses grupos o pessoal fala assim: vocês têm que trabalhar em unidade, como se todo mundo tivesse que fazer a mesma coisa igual. E não é assim. Você tem o que você é único em você, que você tem que trabalhar isso. Mas cada um trabalhando ali para estar junto. Então, tanto que na mandala não tem só um dragão que vai resolver. Aí tem um dragão que traz isso, aí depois o outro traz aquilo, aí aparece outro, esqueceu de mim, sabe? Então, eles vão fazendo, a alquimia do dragão é muito legal, porque é um trabalho em conjunto, né? Então não é uma coisa só. E é o que a gente, em grupo, como coletivo, a gente esqueceu como faz isso. Porque lá atrás, quando a gente era caçador, a gente só conseguia caçar o mamute porque tinha um grupo. Já pensou você e o mamute lá, assim, Vai dar bom, sim. Né? Então, porque... E aí, todas essas histórias que a gente está falando, né, desse mês, é um pouco porque a gente está esquecendo dessa coisa de trabalhar em unidade. Quer dizer, esquecendo não, né? Nem aprendeu ainda, está começando a aprender. Então, o que é estar em unidade? Porque quando alguém faz isso, ele não pensa que ele está em unidade. Porque para ele, essas pessoas são só guardanapo, né? São coisas, não é um ser, né, que tem ali uma coisa divina e que está junto com você, né? A pessoa se põe no lugar de um pedestal ali e aí acha que, né, os outros são
não, súditos, né? Então, é começar a mudar essa frequência dentro da gente, para a gente também sair dessa história, porque em algum momento a gente tem ali também um lado mais, né, orgulhoso, pedante, e que a gente também precisa trabalhar dentro da gente, né? Todo mundo tem a baixa autoestima, só que a baixa autoestima, em algum momento, faz muita gente ficar orgulhosa, né? O buller, né, quando a gente fala das pessoas que fazem bullying, é porque elas não têm autoestima, né? Então, e se você for olhar todas essas pessoas que estão ali, por que eles fizeram isso? Porque não tem autoestima. Complexo de superioridade. Você agride o outro porque você não consegue se colocar como quem você é. Sim, e não tem uma segurança. Porque quando você sabe que você só olha e faz... Tá tudo bem, tá tudo bem. Diferente. Não é um problema, e você não precisa provar, e você não precisa ficar fazendo essas coisas com outras pessoas para provar algo em você, né? Porque você está bem com você mesmo. Então, a gente volta lá na história quem assistiu o podcast da Michelle, né? Sobre sustentabilidade. Quando a gente está bem com a gente já deixa de poluir muita coisa na humanidade. Começa do que a gente fala, né? E aí, então assim, o seu trabalho, se você já está conseguindo ficar um pouco bem ou está trabalhando para isso, já é um bom começo, né? E a gente deixar de poluir menos o ambiente, as outras pessoas, né? Já ajuda bastante. E o restante a gente só traz como aprendizado mesmo e falou, verdade, existe, né? Então, a gente ainda está eu não chamo de planeta dual, mas porque a dualidade já não é isso, né? Mas é de uma questão entre a desconexão e a conexão, né? Então, o quanto que a desconexão te leva a esse lugar, porque você acha que é normal, né? Desconexão com o seu superior, com a fonte, né? E esses seres estão nesse lugar. E às vezes a gente também pode estar, se a gente não prestar atenção. Porque é facinho desconectar, viu, gente? Principalmente quando as coisas não dão certo. Você fala, mas é o tempo de Deus. Pô, Deus, não! E eu estava pensando nesse exemplo que você deu, né, de estar conectado, estar em grupo para caçar o mamute. Eu estava lendo sobre uma das teorias da origem da meditação e está falando que talvez a gente tenha começado a meditar já nos caçadores-coletores, porque era um momento de hiperfoco, de conexão. Qualquer movimento em falso, alguém da tribo pode morrer. E eu tenho que estar conectado. Meio que eu tenho que estar prestando muita atenção no ambiente. E todos têm que ir trabalhando coletivamente. Então não é assim, tipo, eu vou ser o Neymar e vou só fazer o meu gol, vou pegar o mamute sozinho. Vou fazer tudo sozinho. Mas tem umas escavações que eles fizeram numa região chamada Mohenjo-Daro, que fica no que hoje é ali o norte do Paquistão. E eles acharam umas placas de cerâmica muito, muito antigas, acho que 5.000 antes de Cristo, por aí, né? E tem ali figuras de homens sentadinhos meditando. Olha que legal. No xamanismo a gente sabe que as tendas de suora é para isso, né? Então você fazia as tendas, na tenda você entende você como irmãos, né? Então, porque você vai sair do mesmo útero, então todo mundo que tá lá é irmão, e é para você ter hiperfoco para a hora que você for caçar, tá todo mundo ali junto, né, no objetivo. Então, existem alguns trabalhos meditativos que quando você medita com alguém, a pessoa entra na mesma frequência, né? Então, às vezes até você consegue mandar mensagem telepática, você consegue, né, organizar as frequências. Então, se um dia você quiser ir testar com um amigo seu, fica lá, você e ele na frente, aí depois pergunta o que ele pensou. Eles faziam esse exercício. No yoga, o Yogananda mesmo, ele falava que muitas vezes ele meditava junto
do guru, né? Na Índia tem mesmo essa prática de meditar junto com o guru, porque você entra numa sintonia mais fácil, por conta da influência do guru, que já tá lá. Você só entra na frequência. Né? Então, façam yoga com a Geisa, entra na frequência. Na frequência da mastreta. E, se você quiser também, dia 4 de abril, dá para desenhar junto com o mentor. Que legal. Talvez a meditação tenha começado já das cavernas, né, dos desenhos, porque a arte é uma forma de se conectar, de manter o foco, de encontrar as imagens que já estão dentro de você, se comunicando. Os mentores ali utilizam esses canais, né, de quando você reflete sobre essas mensagens que estão vindo, né, esses símbolos, e aí qualquer pessoa, mesmo que não saiba desenhar, consegue imaginar, consegue sentir, e a partir daí, o desenho não é o mais importante. O mais importante é essa vibração que você vai conseguir registrar no papel. É assim, não é que o desenho não é importante. Fazer perfeitamente como Michelangelo fazia não é importante. Não, então não quero. Porque ali a gente está falando é como se você pudesse ser o receptor das frequências, e aí você não tem a maquininha lá que fica aí ele fica lá Então é como se a gente também fosse uma maquininha, e aí aquilo que você entendeu da frequência você transforma em algo que faz significado para você. E o legal é porque a partir dali você começa a entender uma série de coisas do seu mentor, de você mesmo, porque vai abrindo portas do seu inconsciente, porque o inconsciente, ele não é falador, né? Ele é por símbolo, ele é por imagem, é por arquétipo. Então, muita coisa do teu mentor, ele não vai ficar explicando, olha lá em 1900 e bolinha, é assim, assim. Não, às vezes, por exemplo, tem dragão que só me traz um desenho. Eu fico assim, o que é isso? Né? Até porque, se ele vier contar a história da humanidade inteira, te ditando, talvez não seja o mais importante. Para você... Não, é que o racional, ele mente, aí ele distorce tudo. Então, quando ele vai só com o símbolo, ou com a cor, ou com a imagem, você não tem como... A mente do humano não tem como distorcer. Então, por isso que os dragões também vêm dessa forma. Porque você pode querer tentar distorcer o dragão, mas com a forma que ele tem, a tua mente precisa fazer muito esforço para conseguir distorcer, né? Então, é interessante porque todas as informações que descem do nosso eu superior, elas às vezes chegam no nosso eu consciente e passa por essa parte racional. Muita gente trava porque a hora que quer racionalizar isso, fala, eu não sei o que é. Eu não estou sentindo nada. Então, é sempre assim. Só que isso é normal, né? Ai, que bode, né, Mari? Para de pensar todas isso. essas informações, a gente precisa muitas vezes fazer limpezas internas, né? Ou limpezas internas ou treino. Você tem que fazer muito treino. Tem dia que você não vai querer fazer nada. Tem dia que nem ontem baixou tudo que eu tinha que fazer, fiz tudo num dia só. Acontece. Então, assim, é treino e vontade. Não tem muito segredo, não. Assim, só se você não nasceu com esses receptores, mas é muito difícil, né? Se você é um ser humano, você tem. Agora é aquela história do músculo, né? Você tem que treinar. Então, por exemplo, se você ficar muito tempo lá só na telinha, teu olho vai ter problema. Então, se você não usa essa parte da sua intuição, a parte das percepções, também não vai funcionar. E aí você fica assim, né? Então... E até agora temos 100% de acerto em 3 ou 4 edições que a gente já teve no curso. Olha, é muito mágico. É muito mágico, assim. Só quem participa é que entende, mas, assim, é muito mágico. E é porque eu lembro, mais ou menos assim, quando eu tinha uma amiga, que eu já contei essa história, né, da Mônica Rossi. Quando ela abriu a dimensão dos dragões para mim, eu via tanta cor, eu via tanta luz, tanto serzinho assim, que eu falava assim, nossa, o que é isso? E aí, quando você começa a desenhar isso, é como se você ajudasse todos os aspectos seus aqui para entender tudo isso, porque é uma dimensão que a gente
não tem ideia como funciona. A gente não está na 13ª, né? Então, a hora que você começa a trazer, você começa a falar assim, isso é legal. E, não tem criança que não tenha desenhado na vida. O né? desenho talvez seja mais fácil, né? A gente vai passar a técnica de desenho, as ferramentas. Não, de desenhar no sentido de se divertir desenhando, né? Tipo, não tem criança, gente, eu nunca vi nenhuma criança que não pega um lápis e fica lá, né? E é, na verdade, nessa energia da criança que a gente começa esse trabalho. Então, não é no ponto onde você tá lá, ai, qual que é o olho dele, como funciona o nariz, não é isso. Então, depois, mais pra frente, a gente faz, mas a gente tá fazendo ao contrário, né? Porque é o contrário de, tipo, por exemplo, Picasso, quando ele começou a desenvolver, ele desenvolveu a técnica perfeita, né, dos desenhos para depois chegar no desconstrutivismo. A gente já tá fazendo ao contrário. Tem várias frases dele, né, que ele fala que ele quer terminar a vida desenhando como uma criança. E aí o trabalho dele vai se desconstruindo até ficar como a gente conhece mais na mídia, né? Mas os primeiros trabalhos dele... Picasso desenhava perfeitamente. Perfeito, acadêmico, realista. Ele vai mudando e encontrando também o jeito dele de fazer, né? Isso é muito bonito. Então, que o torna único. Que torna único. Que aí a gente tá fazendo, no Picasso a gente tá fazendo ao contrário, a gente tá saindo já começa na criança, né? E aí depois, se você achar que o caminho do realismo é para você, mas se não também, tá tudo certo, né? E então é uma experiência muito legal. E no sítio, ainda quando a gente trabalhou com os elementais, por exemplo, tinha uma pessoa que ela resolveu fazer um trançado. E aí esse trançado não estava saindo. Aí ela pediu ajuda dos gnomos. Aí ela falou assim, meu dedo começou a mexer, que eu não sei como foi, e fechou. Eu falei... Então, essa experiência não só de desenhar, mas de co-criar junto com os elementais. Tipo, é co-criar mesmo. Se você sente o serzinho falando, à direita, à esquerda, não é esse. É muito legal. A gente acessa outras áreas do cérebro, da intuição. A gente se conecta mais a essa dimensão que se aproxima mais, né, da divindade, eu acredito. Que a gente fala que o caminho é voltar para a conexão, então realmente materializar a nossa conexão na 3D. Não ficar só esperando ir embora para, né, conectar. Então fica dia 4, mandem mensagens para a GG. GG vai estar acompanhando vocês. E também, né, se você não tem nada para fazer... Mentira, né? Quer trabalhar mais com os mentores, com os seres de luz, com essa parte xamânica, o abraço ascensional do Nazareno. Nossa. Dia 14 e 15 de março ele vai estar aqui, e aí vai estar podendo também apoiar e ajudar você nessa jornada, né, de conexão com seus mentores, com seus guias. E, né, se você também tiver, dia 21, 22 de fevereiro, a gente vai estar fazendo mesa módulo 1 e 2, talvez não tenha mais esse ano, então vai depender de uma série de coisas para o segundo semestre, mas é o único módulo que a gente está fazendo esse ano, então quem quer começar na Jornada dos Dragões, a hora é agora. Exatamente. Cursos de transformação intensa. O dragão faz você enxergar o mundo, ele faz você assim, você enxergou de assim, agora vai enxergar de assim. Então é uma coisa, porque as pessoas, elas falam assim, Marta, mas eu queria uma busca mais espiritual, como se espiritual fosse devocional, né? E pro dragão é você viver seu dia a dia, com mais consciência, com melhores escolhas, né? Então, é diferente dessa coisa de você ir lá no culto e aí depois volta e continua sempre a mesma pessoa, né? Então, e isso é muito legal do dragão, porque é na prática, é você ali fazer e acontecer e mudar, né? Mas é isso, gente. A gente falou um monte de coisa. Doni, depois vai ficar para você a dificuldade de colocar o título para Nossa, muita informação. 300 cortes.
Né? Lembrando também da yoga terapia hormonal e da yoga. Aulas de yoga terapia hormonal para mulheres, toda terça, 6h15 da manhã. A aula fica gravada e disponível depois, para você colocar seus hormônios aí em dia, tudo bonitinho. E também atendimentos. Atendimentos dos mentores. Agora para final de fevereiro e comecinho de março já a agenda. Agenda aberta, pessoal. Ó, depois não reclama. Ai, queria tanto um desenho do Banks. Vai ficar querendo se não ligar para ele. Aproveita. Né? Então, gente, e aqui na Hathor sempre, né, acompanha a gente no nosso podcast, manda pergunta, se vocês não falarem, a gente também não sabe o que vocês querem, então a gente inventa qualquer coisa. Comenta aí no vídeo. Comenta aí no vídeo, hashtag GG. Não é legal, mas é bacana. Hashtag não é legal, mas é bacana. E acompanha sempre, né, toda segunda-feira, 10 da manhã, a gente sempre está lançando novos episódios, e episódio de fevereiro vai ser bem legal, então acompanha aí, pessoal. Ótima semana, ótimo mês para vocês, até mais, tchau, tchau.